Que teve rural, isso em 1970, por aí. Na ditadura. E perderam as terras lá para grandes fazendeiros do agronegócio. A família veio para São Paulo e virou uma família de construtor, mas sim, era uma família de agricultores. Era de agricultores, Veio para São Paulo, ali Guaianazes, São Mateus, Santo André, foi se espalhando por essas regiões aí. E todos viraram construtores. E agora que eu tô voltando para essas atividades agrícolas. Legal. Mas é isso, vamos chegar aí. Falou que seu avô conheceu a Anita Garibaldi? Não, meu avô era nascido em Anita Garibaldi, meu pai também. Ah, a terra. As terras dele eram em Anita Garibaldi. Cidade, Sim. Então aqui é o reflorestamento. A cada estaquinha dessa, ó. Aqui já é. Já é uma muda de árvore que a gente plantou, né? Legal. E a gente Isso aqui parece que é embaúva? É embaúba. Ah, aqui é uma aroeira. porque diz que é essa planta aqui que começa a floresta, né? É, a Isso aqui não é aroeira, não. Não é aroeira. Não é aroeira isso aqui não. Mas tem araucária. Eu não manjo muito disso. Mas essas plantas não estão muito perto uma da outra. Vai virar árvore? Vai virar árvore. É um reflorestamento, porque o rio tá bem aqui, ó. Mas será que não está muito perto uma da outra? Mas acho que tem que plantar bastante mesmo. Porque umas acabam morrendo. Ela faz sombra para as próximas e elas desaparecem. Ah, entendi. Ó, o rio é bem ali já, ó. Então a E gente... cadê o povo plantando? O povo acho que tá aqui na sombra, encostado. Aqui não tem muito não, então isso que eu falei, hoje um dia meio o pessoal acho que tá com umas atividades meio pesadas no lote. Veio só, acho que 4 companheiros ali. Vocês estão aí? Então aqui, ó, eles aqui, a casadinha aqui, ó. Não. Você já plantou bastante, hein, Igor? Aqui já plantou 1.200 mudas de árvore. É, tem bastante plantado. Tem muitas que morreram aqui, ó, araucariazinha, não aguentou. Aham. Talvez até o chão seja um pouco úmido para ela, né? Não, então, e choveu demais. Essa daqui já tá linda, ó. Que planta que é essa, Igor? Essa daqui, eu acredito que é uma cabeludinha. Ah, sim. Eu conheço essa plantinha aí. É. Tá parecendo que é mesmo. Isso aqui é uma... Ariel, Bom dia. cabeludinha? Bom dia. É uma cabeludinha. Aí aqui já é um cedro. Um cedro. Um cedro. Não, esse não é cedro? é angico. Angico, isso. Vai dar árvore grande, né? Vai. Angico. A cabeludinha ela é uma mirtácea, ela é a família guaiaba, do Aham. araçá. E ela dá umas bolinhas bem docinhas, né? Sim. Eu tava falando que aqui encheu da água. Encheu aqui, assim. Bom dia, bom dia. Até aqui assim, ó. Aqui, acho que no quarto dia que nós plantou isso aqui, encheu de água. Choveu, isso aqui virou um lago. Mas matou as mudas, não? Não, a água chegou Aí, ó. até aqui, ó. Mano, Até aqui mais ou menos, ó. acho que Esse nível aqui, ó. Ela chegou alagando tudo essa borda. As araucárias não aguentam. Ah, tem planta que não, não aguenta ficar embaixo da água. Também, né? As Mas as cabeludinhas, ó. araucárias mesmo, porque as outras aí, ó, fez tudo. Encheu de água, lá que encheu, parece que veio até mais bonito. E o rio passa logo ali, né? Passa logo ali. Então, Aqui na frente tem uma entradinha. agora a gente tem 3.000 mudas para plantar. Agora tem 2.700, a gente plantou 1.200 aqui. A gente vai derrubar a capineira ali e vai plantando elas ali.
Aí vai ficando a matéria orgânica aqui já. Sim, nossa, olha como que fica rico isso. É, tá ótimo essa terra. Fica muito rico. Já é rica por ser capineira assim, né? Ela não deixa Vai o caindo, sol né? É. bater diretamente Meu no Deus. solo, É verdade. vai caindo aquelas matérias do capim mesmo, assim, só enriquecimento. Ok. Vamos andar então, Lucinha? Depois a gente... Mas tá tudo muito bonito o trabalho dele, É, né, mas Chico? Eu Tá ligo vendo? pra Dani e falo Tá. com ela. Sim, você muito pode bonito. subir lá na sede, lá, andar por Vou lá, dar uma entendeu? olhada lá. Fica Sim. Vontade. à vontade lá. Tá bom, obrigada. Mas aqui é muito bonita a região, viu? Aqui E dizem você, que Ariel, como você chegou dos aqui? assentamentos do Vale do Paraíba é a terra mais bonita. Nossa, eu me encantei, viu? É aqui Sinceramente. no Egídio Bruneto. Eu me encantei, não sei se é porque eu também sou da roça, né? A gente, É. né? 12 anos. Mas é muito lindo mesmo, viu? Voltou mais? Mas que morar perto de rio é um risco, é? É um risco, ainda É um mais risco. A qualquer hora ele surpreende você. Com certeza. É. O meu vizinho aqui, ele mora há 60 anos aqui, né? Ele tem uns 12 hectares de terra aqui do lado da minha aqui. Ele falou que essa enchente que aconteceu em 2010 aí, Encheu muito tudo. Acho que aquela enchente foi geral, né? foi geral. E ela aconteceu, ele nunca tinha visto acontecer. E a geada que deu há 2 anos atrás também, que foi de congelar tudo. Queimou Congelar mesmo, assim, de você chegar na sua caixa d'água, sua água tá congelada dentro das mangueiras, congelou tudo. Nossa, a gente teve muita perca no lote lá. Então essa geada também, ele só tinha visto uma única vez quando ele tinha uns 6 anos de idade, 7 anos. Porque por aí. essa enchente que deu em São Luís em 2010, eu acho que foi a primeira vez que naquele nível, né? Sim, Chegou então naquele nível. você vê isso daqui tudo ficou embaixo da água. É muita água que desceu, não, gente? Muita água. Sim, 2014 também choveu muito. Choveu muito, né? Nossa. Esse Mas ano mesmo encheu. também choveu bastante, né? Foi pelo menos a metade, um pouco mais da metade, um pouco mais da metade de 2010. Choveu em 2014 porque eu tinha uma companheira, nosso acampamento era aqui na beira do rio, Ah. e tinha uma companheira Tainara que ela tava grávida, prestes a ter um nenenzinho. Daí a gente teve que fazer daí a gente ficou ilhado. Daí tem que fazer uma jangada de bananeira pra gente poder tirar ela dali pra ela ir ter a neném. E daí acabou que ela não teve neném, voltou para acampamento e teve neném dentro do barraco. Nossa, que lindo, não? Ela nasceu aqui dentro do nosso acampamento. E deu tudo certinho? Deu tudo certinho. E aqui no meio de vocês tem alguém assim que consegue acompanhar um parto? Ah, tem. O Ariel mesmo, o Dirceu acompanhou o parto do filho dele. Quer dizer que o próprio marido consegue? Sim, ó, a Tainara, ela teve 2 filhos nascidos dentro do barraco. Um na mão do pai e o outro na mão do filho mais novo dela. Mas isso porque foi o parto mais rápido, né? É, o menino dela de 8 anos, o Madashi, ele que pegou o nenenzinho assim, a hora que nasceu. Ela tava sozinha na casa dela lá. O nenenzinho nasceu na mão do irmãozinho dele. Nossa, mas é muito interessante, é muito bonito, né? Sim, vocês têm que conhecer a companheira. Emocionante, gente. Eu acho que nós vamos vir mais vezes aqui pra gente conversar mais com vocês. Gostar de conversar, de ouvir as histórias dela também. Nossa, muito lindo. Porque assim vocês vão divulgando também como que é a vida de vocês. Sim. Né? Porque sempre tem aquele pessoal, né, que vê para um outro lado. Com certeza. Gente, mas precisa conhecer a fundo para poder julgar. Não, é isso. Não é verdade? Mesmo. Com certeza. Então tá bom, Igor. Acho que a gente vai lá na escola para conhecer lá, né? Vai lá, vocês vão ver lá. Vamos Então, lá. a gente E- vai ter a primeira aula agora inaugural. Ah, Com a parceria com a Unesp, vai ter a primeira aula então agora. os professores vêm de fora. Os professores têm. Não, a gente tem alguns professores aqui dentro também. Né? A gente tem alguns professores aqui dentro, mas vai vir os professores da Unesp também. E a Unesp, junto com os professores aqui da escola Ana Popular, Popular Ana Primavera, vão dar aula inicial dia 8 agora. Vai ter a inauguração da primeira aula da escola. Nossa, Igor, é uma comunidade, né, vocês, né? Sim. Nossa, eu amei o trabalho que vocês estão fazendo. Deve ser muito gostoso de participar, gente. Então, a gente Deve sempre ser. abre para as pessoas que quiserem vir participar das Gratificante. atividades. Eu acho que eu vou querer conhecer vocês mais a Sim, fundo. fica aberto aí para as pessoas, que até por sinal, que é terra de reforma agrária, então é terra de nós todos, Verdade. Isso né? mesmo. Nós todos somos sem É, terra, na verdade. Aham. Nós todos, né? Nós todos Isso. somos sem terra. Então, porque na verdade a gente não tem nada nesse mundo, né, Igor? Isso aqui é tudo Não, para não servir tem nós nada. quando a gente estiver aqui, né? Com certeza. E ninguém leva nada disso para o outro lado. Não.
Não, Então o ideal seria todo mundo repartir com quem não tem, né? com certeza. Só que o pessoal não vê desse lado, né? Não é assim que as O coisas sistema não deixa, né? não Coloca um deixa, não tapa-olho deixa. na cara das pessoas, Então. assim. Mas é muito bom ver que ainda tem esse lado, né? De lugares assim que não tem ninguém, que está abandonado. E outras pessoas chegam e vão aproveitar. Ah, sim, tem que fazer da terra cumprir a função social dela, Sim, né? claro. Aqui mesmo, no caso dessa antiga fazenda aqui, ela... O ex-proprietário dela, ele perdeu a terra por quatro... Um proprietário de terra perde a terra por 4 motivos. Imposto, que hoje em dia já não tem, né? Porque foi perdoado pelo governo Temer 90% dos impostos atrasados. Então hoje em dia não tem mais terra com imposto. Improdutividade, trabalho monólogo à escravidão e maus tratos ao meio ambiente, né? Esses 4 motivos faz uma pessoa perder a terra. E o proprietário dessa terra aqui, ele tinha os 4 motivos para ele perder essa terra aqui, e foi o que aconteceu. E vocês pesquisam bem antes para chegar, né? Tem Lá que no ser, lugar, né? né? Porque não pode dar. Famílias, né? São famílias que estão ali por trás, então elas não podem ir para uma luta onde ela, né, onde não vai podem... conquistar nada, onde não tem verdade. objetivo. A luta tem que ter um objetivo. E vocês têm que ver tudo antes para depois vocês, né, De conseguir chegar no conquistar a lugar. terra. As famílias que vão para a luta, elas não podem ser iludidas, E quando não. vocês vêm para esses lugares assim, vocês já vêm tipo assim, aqui vocês não sabiam que ia dar 50 lotes, 55 lotes. Mas aí vocês trouxeram menos famílias e as outras chegaram depois, já vieram a turma toda. Não, aqui foi até o contrário. A gente ocupou em 28 famílias, que a gente era em um número reduzido ali, em 28 famílias só que faziam essa luta. A gente ocupou em 28 famílias e depois de 2 semanas a gente abriu as portas da sede, né, do acampamento para outras, como era 55 lotes, para as outras 23 famílias, 25 famílias poder chegar e foram direto para a terra. As primeiras 25 famílias que chegaram aqui foram direto para dentro da terra ocupar seu espaço. Foi até o contrário. A nossa luta que a gente fez em pouco e depois abrir uma... Porque daí a gente foi ficando cansado, né? E a gente tinha que colocar famílias dentro da terra. Daí a gente chamamos um monte de gente na cidade que não gostou, tipo assim, não. Daí o munícipe aqui de Lagoinha mesmo, eles não quiseram vir não, que via nós com maus olhos. Isso, mas você sabe E por quê? acabou vindo só gente de fora, Porque mas a as gente pessoas, abriu as falta de portas. informação dessas pessoas. Então, Né? eu não acredito que sim, mas assim, eu vou falar pra você que a gente até panfletou na cidade aqui, falando da nossa luta e falando que a gente precisava Juntar mais gente. juntar mais gente pra luta, né? Então, assim, explicando tintim por tintim o que é reforma agrária, né? O que o MST, né, faz com a área que ocupa, o jeito que trabalha, né? Que panfletamos, entregamos nossas cartilhas, né? E mesmo assim os munícipes não quiseram vir, não só um que veio, na verdade, falar que não veio nenhum também, veio um que já E tá aí com vocês. tá aqui com a gente aqui. Aham. Até o zelador da praça aqui é funcionário, ele trabalha para a prefeitura, né? E para participar desse, aqui junto com vocês, a pessoa não pode ter nenhuma propriedade. Não tem nada a ver não. Ela pode ter casa urbana sim, porque entendi. aqui a luta é por terra, né? Às vezes ela tem uma casa na cidade, mas ela quer viver da terra. Ela tem o direito de viver da terra, né? A terra tá... Ela tem a casinha dentro da cidade, mas ela não Sim, teve a chance de ter a terra, né? Ela quer ter a chance de ter a terra, de poder trabalhar na terra. Então ela tem o direito sim de vir. E se não é agricultor, vem que aprende a ser agricultor, entendeu? É popular, é para toda a população a reforma agrária, né? Porque aqui as famílias que estão aqui com vocês não é só de agricultores, né? Não, aqui tem professor de física, tem professor de história, tem professor de ciências, aqui tem eletricista, tem pedreiro, tem servente de pedreiro, tem motorista de ônibus, motoristas, né? Aqui tem artesãos, tem artistas,
de várias formas aqui dentro. Então, assim, tem várias profissões. A pessoa, ela vem aqui dentro, ela aprende a agricultar, trabalhar com agroecologia. Ela tem Então tem bastante imensas conhecimento. oportunidades de conhecimento aqui. Tem bastante conhecimento para vocês trocar um com o outro, Tem, né? o movimento também faz vários cursos, né? Manda os companheiros para outras escolas, fazer cursos técnicos, até mesmo fazer faculdade em outros lugares, assim. Nossa, é bastante oportunidade. Sim, com Bastante, certeza. gente. É bom de esclarecer isso pro povo, né? Pro Não, povo conhecer, né? É um jovem que faz parte do movimento dos trabalhadores sem terra e é estudante, ele só não vai para a universidade se ele não quiser. Porque o movimento, ele é um trabalho muito sério do movimento, né? A educação dos nossos jovens, até mesmo para não ter o êxodo rural, assim, né? A gente quer que os nossos filhos, eles dê seguimento no nosso trabalho. Aham. Tanto de fazer reforma agrária popular, quanto do trabalho no campo. E eles vão lá, eles chegam aqui, vê que começa a mexer com a terra, de repente quer ser um veterinário, quer ser um agrônomo, né? Sim, não, mas é isso que eu falo para meus filhos. Eles podem estudar para ele. Eu tenho 5, né? Eles podem estudar e eles serem o que quiser. Mas antes disso, eles vão ser agricultor. Ser agricultor. Mas daí eles falam, pai, mas a gente já é agricultor. Eu falo, com certeza, vocês já são agricultores. Então, porque eles também gostam. Eles amam trabalhar, eles trabalham comigo, assim, eles, na verdade, sim, eu tô trabalhando agora no coletivo aqui, mas tem 3 filhos meus lá na nossa parcela nossa parcela de reforma agrária, lá molhando planta, plantando flores hoje. Então, eles estão lá trabalhando e eu tô aqui no coletivo. Mas eles já são agricultores, então... Mas você assim, mora nessa casa? Eu moro nessa casa aqui, né? E você pretende mudar pro seu lote depois? Sim, assim que tiver condições de construir minha casa lá dentro da Aí minha você vai pra lá e parcela, vai eu deixar vou essa pra lá. casa. E essa casa aqui, ela é uma casa numa área coletiva e daí ela se passa a gente vai fazer um projeto em cima dela para a comercialização a cooperação e comercialização dos nossos alimentos. Ah, então o prédio vai servir para outra coisa. Vai servir para Tá outra certo. coisa. Mas a gente vai colocar um zelador ali também, que são duas casinhas, né? Mesmo porque não pode ir sozinho, né? Sim, não, tem que ter um zelador zelando aqui, cuidando. Mas o trabalho é esse aqui dentro do Egídio Bruneto aqui. E assim, não falta nada para vocês, assim, matéria de alimentação, essas coisas? Não O pode governo faltar, dá uma né? força? Governo? Ah. A gente, a gente é só acampado, a gente pega o auxílio, né, do Bolsa Família. Aham. As famílias pegam o auxílio do Bolsa Família, mas de financiamento para trabalhar na terra mesmo só começa a vir a partir da homologação dos companheiros. Daí ele começa a fazer parte do projeto Safra, né, que é os fomentos, auxílio moradia, talvez, Pronafes. Até lá vocês têm que ir Até tocando lá com os próprios... enxada, com o que der, né? feiras de trocas de semente, e feiras de trocas de semente sempre, né? Mas é enxada na terra e é isso. Tá certo, Igor. Vai levando. Olha, eu fiquei feliz de conhecer vocês, viu? Porque eu também tenho um outro conhecimento, né? Quando a gente vê falar assim, invadiram a tal fazenda, não sei o quê. É aquela coisa negativa, né? Sim. Mas a gente tem que conhecer pra gente aprender a julgar as pessoas, não é mesmo? Não, com certeza. Isso aí. Então tá bom, Igor. Se tiver alguma coisa para perguntar para você, eu vou estar correndo atrás de você de novo. Mas daí quando alguém falar assim pra senhora, o MST invadiu uma fazenda, daí você fala assim, não, o MST ele não invade, o MST ocupa. Aí você já dá esse salve, o MST não já invade, é diferente, ele ocupa, né? é diferente. É diferente. Quem invade é a polícia, né? A Não, polícia esse vídeo, invade. esse vídeo eu vou publicar ele, para o pessoal ter mais conhecimento. Tá bom? Quando que eu fiz com O você. MST ocupa a terra. Então, e aí o pessoal também, né, já vai ficar mais por dentro, Com né? certeza. Olhar vocês com outros olhos. Com certeza. Então, tá, por enquanto, muito obrigado. É nóis. Agora tem que renovar tudo. O canteiro tá todo ali ainda. Tá na época boa para renovar. E agora eu tô começando, só que eu tô começando de baixo para cima. Legal. Você tá roçando na roçadeira? Como que é? Eu tô roçando um pouco na roçadeira, mas eu tô
Eu não roquei tudo ainda, porque agora começa a época da seca, e senão não vou ter cobertura para os canteiros. Então, tipo, roço só um pedaço, sim, que daí nem né? passa a tratoria, e depois com a matéria orgânica que tirar na próxima roçada, e pego eu consigo cobrir aqueles canteiros, para não deixar o solo descoberto. Não, aí é uma situação a fogueira. Então, que os canteiros descobertos, assim, do jeito que trabalham no convencional, eles acabam tendo muito mais gasto mesmo, porque tipo, praticamente é terra morta. A planta ela vai sobreviver só com o pouco nutriente que tiver na terra, né? Ou com adicionado de NPK, Ou com né? adicionado de NPK e irrigação intensiva. Agora, quando a gente mantém a cobertura do solo, né? O solo ele está vivo de fato mesmo. Tem uma conta que fala que o que cabe em 2 mãos de terra, né, tem tantos seres vivos quanto seres humanos já pisaram na face do planeta Terra desde que a gente se considera a espécie humana. Que legal. Você entendeu? O tanto de seres vivos que tem lá dentro é o mesmo número de seres humanos que já pisaram no planeta. Então, é isso, né? Tipo, o solo sem cobertura, ele é um solo morto, né? E aquilo também, né? Tipo, o cuidado assim com a vida do solo, ele não só vai trazer um melhor alimento em todos os aspectos, sabe? Porque a partir de que a gente trabalha dentro do que a gente entende dos princípios da agroecologia, a planta é outro tipo de relação que a gente passa a ter com aquele ser vivo com o qual que a gente está cuidando, né? E a grande responsabilidade que também tem isso, né? Hoje eu não costumo falar que eu trabalho com agroecologia. Eu falo que eu sou agroecologista, porque independentemente de que não tenha nenhuma instituição que tenha me fornecido um título que verifique que eu sou, eu conheço a verdade, eu sei que eu sou agroecologista e eu sinto que todo mundo deve se empoderar, em certa forma, disso que hoje eu entendo como uma ciência, porque é a única salvação que a gente tem para a humanidade, para a gente poder conseguir superar todas as dificuldades, tanto a desigualdade, miséria, fome, né? Legal. Ô Ariel, eu tô vendo aqui que nós estamos debaixo de uma gravitinga, né? Isso mesmo. Então, antes a gente estava conversando e para as pessoas da agricultura convencional, isso aqui seria um mato, um pau à toa, Mato. que eles iam cortar, Exatamente. né? Que eles não querem. Sim. É. E para vocês, isso é um gerador de renda até, né? É um gerador de renda. Não só de matéria verde, né? Massa Exatamente. verde, como também de sementes que vocês já estão vendendo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, depois a gente vai contar a sua vida, que Tá é muito bom. interessante, mas já que a Gravitinga nos abriga aqui, nos chamou, Sim. Vamos falar sobre ela. Então, essa que temos aqui é isso, é uma gravitinha, ela é da família Solanáceas, né? Ela é familiada, por exemplo, do tomate, do tomate, né? berinjela, pimentão, né? Uhum. Família da família Churubeba, ele exatamente. sabe, a Álvaro sabe também. Wikipedia em miniatura. A gente coleta a semente dela para a gente vender para sistemas de reflorestamento através de muvuca, que é um método de plantio que está se utilizando agora para reflorestar de pequenas a grandes áreas, né? Porque é uma forma de reflorestar muito efetiva. O nome dela é precisamente por isso, né? Por uma muvuca de semente, um monte de sementes misturadas de todos os estratos. Desde o pasto sujo, que se chama, né? Quando é a terra degradada, como a gente consegue ver no topo do morro, né? E começam a aparecer algumas árvores como alecrim do campo, cambará, né? Aí a gente tem o pasto sujo, depois tem o capoeirão, tem a capoeira, o capoeirão, mas está no estágio primário, né? Então a gente junta sementes de todos esses estágios de regeneração da mata e depois se faz um plantio manual ou mecanizado, mas com todas essas espécies juntas. Então já se cria a condição, tipo, as pioneiras vão conseguir criar condição para as que vão vir depois. Então, tipo, depois de um ano, mais ou menos, já dá para entrar no que a gente chama de um dossel. A gente entrar com um teto verde acima das nossas cabeças. A gravitinha, por exemplo, crescimento rápido dela. Ela cresce rápido, já a partir do ano e meio, 2 anos, ela já começa a produzir frutas, sim. E tem algum bicho que come, não tem? Eu acho que o jacu come. Muitos pássaros se alimentam dela.
da variedade das pomas, por exemplo, o pombão, fogo apagou, que é outro tipo de rolinha pequenininha, a rolinha roxa e a churitipupu. Elas todas se alimentam Cara, dela. para um argentino, você está conhecendo muito das plantas e dos pássaros do Brasil, hein? Pode crer. Então, pássaro, isso é uma ideia que a gente tem de trabalho também aqui no lote, né? A gente tem um projeto, a gente quer abrir o espaço para observação de pássaros. A gente acredita muito de que essa prática que cresce exponencialmente, assim, dia a dia, através da chegada das tecnologias na mão do povo, né? Observação de pássaros, antigamente, né, era uma atividade só para aquele que tinha o tempo, uma câmera, tinha o binóculo e tinha o papel para desenhar, né? Exatamente. Lá atrás, né? Hoje, quando a gente entra nas redes sociais, vê que tem um monte de gente de todas as classes sociais praticando atividade, observando passarinho, tirando foto, né? E eu acho uma ferramenta muito boa a observação de pássaro, porque ela reconecta de alguma maneira gostosa, faz que a pessoa consiga virar o olhar para a natureza, aquilo que ainda não olhou, né? É isso mesmo. E quando a gente para pensar, por exemplo, no estado de São Paulo, né, tem uma cartilha que são recomendados 35 municípios para observação de pássaros. Desses 35 municípios, 5 municípios da cidade de Lagoinha estão dentro do roteiro. E a gente está fora do roteiro, né? E dentro desses 35 municípios não tem nenhum espaço projetado para realizar essa atividade. De pássaro, eu já estava observando pássaro. Você observa os pássaros? Agora há pouco eu estava observando um passarinho imitando ele estava ali. Que pássaro você conhece, Álvaro? Conta pra nós. Tico-tico, pica-pau, tucano, ticio. Quantos tucanos você conhece? Tem mais? E verde. Por um acaso o tizio é um passarinho preto? É esse que vai lá. Ticio, é esse. Que ótimo. Tá bom. Então é o mesmo que eu já vi. Urubu, É um pássaro também, né? Não pode esquecer deles, né? Maritaca, chacu, Olha. bombão, bombinha rolinha, churitipupu também. Você conhece um monte. João de Parro. Quem ensinou todos esses passos para você? Como você aprendeu? Você anda muito com o pai, né? Açaíra Sul. Qual? Açaíra. Açu. Açaíra Sul. 7 cores também. Cavião peneira. Não para. Cavião... acho que não. Aquele urubu lá, ó. Urubu ali, ó. Então, tipo, se ele fosse nomear todas as espécies que a gente já registrou de aves aqui na nossa região, quando a gente fez o levantamento de avifauna, para um companheiro que estava fazendo a tese dele sobre cartografia, a gente fez o levantamento de avifauna. E quando a gente fechou o levantamento, a gente percebeu que a gente estava pau a pau com Ubatuba. 450 espécies de pássaros registradas. 450. Ubatu... Só nesse pedacinho aqui? Não. Tipo, no assentamento, na nossa região aqui. Sim, mas no assentamento. Um pedacinho, 1.600 hectares, né? Olha, ele não parou de falar ainda, hein? E a gente acabou descobrindo isso, né? Tipo, o grande potencial que tinha, né? 450 espécies de pássaros e ainda pelo menos umas 30 entre gaviões e corujas que a gente ainda não descobriu que é. Tem urutau aqui? Urutau tem. A gente, aqui o pessoal chama de curiango. Eles chamam de curiango. Curiango, Tem mãe da lua. Mãe da lua. Tem tangará dançarino. Sim, eu conheço esse. É lindo ele. Vocês já viram aqui? Ó, a gente descobriu que tinha ele há faz 4 anos e eu já cheguei a contabilizar em uma rodada só, na época de treino deles, 7 grupos treinando, em mais ou menos um quilômetro linear, na beira na mata ciliar do córrego que tem aqui na frente. Legal. Ariel, vamos contar da sua vida? O que você fazia na Argentina? Por que você saiu? Você já escutou essa história, Álvaro, do pai? Que ele morava na Argentina? Já? Eu vou contar uma que foi meio... O meu pai foi assustar os que chamavam... Essa não pode.
Essa não. Essa não. Conta como que eu vi da Argentina, como que eu De cheguei. bicicleta. É? Olha, E o que eu fazia no semáforo? artesanato, malabares, Com que? com corrente, mas as correntes estão estacadas, vai ter que consertar. E o que eu fazia? Cuspia fogo. Cuspia fogo? Uhum. Mas ele era um dragão, então. Será que ele não é um dragão e você não sabe? Quantos anos você tem, Álvaro? 5. 5, e você já sabe todas essas coisas. Que No legal, final né? de novembro eu faço 6. Muito esperto ele. Já vai fazer 6. Que legal. Ele já foi na escola ou não? Vai. Vai na escola. Vai na escola, sim. Mas eu acho que a escola aqui da vida é mais... Aqui é um pouquinho trabalhoso, por exemplo, essa distância toda que a gente fez agora, É. eu levo, vou e volto com ele de bicicleta. Eu sei, mas aqui eu acho que ele aprende com você muito mais, né? Eu vou falar tudo É. isso que eu conheço. Aprende outras coisas. Eu acho assim, tipo, eu acho Daqui a importante pouquinho. assim o processo de escolarização, porque Sim, tem a socialização, tem né? a socialização, né? Claro, Tipo, então, independentemente de que talvez tenha coisas a ser melhorar no sistema educativo, É a gente não, importante também. né? eu acho, se bem tem gente que apoia homeschooling, então, eu acho uma perca muito grande na primeira infância essa oportunidade da sociabilização, Claro, né? você tem razão. Porque eu mesmo, ainda que tenha sido um tanto dificultoso, tive muitas coisas boas, assim, Uhum. né? Nesse É, processo da tem os escola. desafios, né? Tem os E é desafios, o né? encontro do outro, né? E a gente cria os filhos pro mundo, né? Então não tem como querer criar uma bolha, né? Tá certo. Ô, Ariel, então a sua vida mudou muito depois que você veio da Argentina pra cá? Muito, muito. Quando eu morava lá na Argentina, eu trabalhava de tratador em um zoológico, no zoológico Luján. Ô, Álvaro. Ele era bastante conhecido porque era um dos poucos lugares, assim, tipo, era o único zoológico. Filho. Álvaro, Pra gente poder escutar o pai. sube um Tá pouquinho bom? com a mamãe lá. Daí eu trabalhava de tratador lá no zoológico, né? Saí de férias porque um amigo ia se casar, né? Ia se casar, daí eu fiquei na festa com ele, né? Participei do casamento dele e depois disso fiquei num camping. Nesse camping onde eu fiquei, eu conheci um pessoal que estava viajando desde Buenos Aires de bicicleta e eles faziam malabares, música e artesanato. Eles eram todos amigos de um mesmo bairro, tinham se criado praticamente juntos. Dessa galera que estava viajando juntos, só 2 que eram irmãos já tinham viajado como mochileiros lá na Argentina, né? E você tem esse costume até de não se chamar de mochileiro lá, se você primeiro não fez a sua viagem de batismo, né? Tá. A viagem de batismo lá na Argentina é isso, viajar de La Quiaca ao Ushuaia, a cidade mais ao norte e a cidade mais ao sul. Você Aí só pode dizer que é mochileiro. se não é prospecto de mochileiro. Tá bom. A única forma de você chamar de Aspirante. isso, aspirante. É. A única forma de você chamar de mochileiro, sem você ter feito a viagem de batismo, é você tendo viajado para outro país onde você teve que aprender a falar outra língua. Uhum. Então, Legal. tipo, dá para falar que, tipo, eu tenho meu carnecinho mochileiro, né? Daí foi isso, eu conheci aquela galera, né? Quando eu conheci eles, eu vi que eles estavam fazendo algo que eu, durante a minha infância e a minha adolescência, cresceu como o sonho da minha vida, né? O dia Mas de você amanhã. sabia que você tinha esse sonho? Ou você só entendeu? Sabia, sempre foi algo que cresceu desde criança. Quando eu era criança, eu era escuteiro, né? Uhum. O Então você chefe já tinha vivido no campo, essas O coisas? chefe da tropa, os escuteiros da minha cidade era o meu avô. Eu era o neto mais velho, eu tinha que ser escuteiro. E sempre que a gente ficava em algum acampamento ou saía em algum camping assim, sempre acontecia de trombar com alguém que estava viajando de mochileiro, fazendo malabares, fazendo artesanato, fazendo música. E me gerava muita curiosidade como que uma pessoa tipo conseguia vir do outro lado do continente, só jogando 3 bolinhas no semáforo e viver naquele êxtase com a vida e com o que rodeava ele, né? E foi aquilo. Chegou na minha adolescência, o primeiro livro que li por própria e espontânea vontade foi Diário Motociclista, que conta a história de Che Guevara quando ele larga a carreira de medicina e sai com o melhor amigo dele. Esse foi o primeiro livro que você leu com vontade de ler, né? Por própria e espontânea vontade. É. Muitas bandas de rock da Argentina, muitas bandas que eu gostava, sempre falavam sobre ele. Ele é um grande herói para muitos lá. Uhum. E daí, depois de que li aquele livro, foi, né, aquilo, a cabeça explodiu, né?
E esse sono continuou se acrescentando durante a adolescência, só que depois da adolescência, logo em seguida, com 18 anos, fui morar sozinho, né? Encaminhar o que se diz de vida adulta, né? Tipo um trabalho, a casa, as contas. Trabalhar num zoológico, um trabalho super gostoso com animais, com crianças, né? A gente fazia trabalho de socioterapia com crianças com capacidades diferentes também. Tipo, um trabalho muito legal, muito gostoso. Só que essa rotina constante do trabalho à casa e casa ao trabalho, né? Chegou um momento assim que, tipo, começou a esgotar, uma ruptura de relacionamento com a que era minha namorada naquela época. Saí do zoológico e fui trabalhar de motoboy. E daí, tipo, a vida de motoboy lá na Argentina é muito adrenalínica, né? Assim, muito louca. Depois disso, né, voltei a trabalhar no zoológico e saí de férias. Depois dos primeiros 6 meses que trabalhei, voltei a trabalhar no zoológico, já me correspondia as férias, né? Coincidiu com a data de casamento do meu amigo. E aí que eu saí de férias e conheci aquela galera. Éramos 10 viajando juntos, né? Eu viajei durante 2 anos e meio. Peraí, mas então você já tinha largado o emprego? Quando encontrou esse grupo? Eu tinha saído de férias, eu estava dentro das minhas férias. Daí, quando eu saí de viagem, tipo, eu liguei, gente, não vou voltar não. Mas você foi de bike, de bicicleta? Eu saí de bicicleta. Com aquela galera, eu saí de bicicleta. Daí foram 2 anos e meio pedalando até a Pindamonhangaba. Peraí, mas vocês tinham um destino ou vocês iam... Não, a gente ia percorrendo pelo mapa, a gente ia olhando o mapa, assim, jogando na sorte, jogando moeda, assim. Conversando com outros mochileiros para saber onde que tá bom, onde que é uma cidade interessante. Pouco. O que normalmente a gente sempre fazia era isso. Procurava cidades grandes, com muitas cidades pequenas e rios, água. A gente sempre meio que seguia pela água, os rios, cachoeiras, porque a gente fazia o quê? Chegava na cidade, trabalhava, juntava dinheiro, enchia as malas de comida, e daí ia para o Sermo, para cidades pequenininhas, ia para o mato, conhecer rio, cachoeira. E daí a gente pegava a estrada só de novo, assim, para passar por cidades grandes e reabastecer. A grana que vocês ganhavam, então, basicamente era com as artes de vocês, os malabares. Malabares, música e artesanato. Música também. Música também. Você falou que tinha um companheiro seu que tocava 3 músicas, era isso? Quando eu era criança, em um desses acampamentos, quando eu era escuteiro, eu conheci um cara que ele estava viajando desde o México e ele saiu de mochileiro, né, de lá do México, só sabendo tocar 3 músicas. E ganhava dinheiro com essa música. E ele tinha feito a promessa de que só quando chegasse no sul do continente que ele ia pegar e começar a estudar e aprender a tocar o violão de verdade. Olha. Mas que ele ia fazer toda a sua viagem só com aquelas 3 músicas. Ele se apresentava nos bares, tocava as músicas dele e passava o chapéu. Que legal, né? O que quer dizer que quando a pessoa quer, ela faz acontecer, né? Os limites são só impostos pela cabeça da gente. Isso foi uma das coisas que mais aprendi na viagem. Na viagem. Oriel, os limites somos nós mesmos que coloca. Né? Oriel, e qual foi a maior dificuldade, as maiores dificuldades que vocês encontravam nesse negócio de mochileiro? Chuva. Chuva? Só chuva. Chuva. Só chuva. O resto, tranquilo. Era tudo tranquilo. E a gente viajava bem equipado. A gente tinha as panelas para cozinhar, a gente tinha barraca para todo dormir mundo de barraca, saco de dormir bom. Quando a gente ficava na cidade, a gente dormia na rua. A gente, na maioria das vezes que a gente tinha que ficar em cidades grandes, a gente procurava as praças e a gente procurava os moradores de rua. Para dar as dicas. Porque muitos moradores de rua muitas vezes estão em situação de depressão, né? Na verdade, praticamente, eu acho, ao meu parecer, que toda a humanidade sofre de depressão, só que em distintos níveis, né? Boa observação. É porque uma sociedade doente que não tem como não adoecer a gente, né? A gente vai despiorando um pouco. Despiorando, né? Vocês conseguiram carregar tudo isso na bicicleta? Na bicicleta. Eu estava levando mais ou menos quase umas 30 quilos de bagagem, mais ou menos. Roupa, ferramentas. Cada um viajava, por exemplo, com um estepe traseiro inteiro montado já atrás de cada bicicleta. Tipo, furou o pneu de atrás, que era o que mais sofria porque levava mais peso, nem parava para consertar a câmera, nada, já trocava a roda. Trocava a roda inteira, tá? Cada um viajava com um estepe inteiro montado atrás da bicicleta. E a maior dificuldade que a gente tinha era essa, só a chuva só. Porque a chuva tinha que parar, né?
É. Se bem, tipo, por exemplo, a gente, quando pegava chuva na estrada, a gente não tinha onde se proteger, a gente tinha uma lona grande, a gente pegava, arrumava as bicicletas, colocava com os pezinhos, jogava as lonas por cima da bicicleta e a gente se protegia entre meio. Aham. Mas ainda assim era aquela dificuldade toda de parar no meio do caminho, arrumar, abrir. Legal. Ariel, então, vocês chegaram em Pinda, né? Você estava Chegamos chegando. em Pinda. Vocês eram quantos e chegaram? 10. 10. Chegamos solamente dois. Dois. Lá. Dois argentinos. 2 argentinos. Daí a gente decidiu cada um seguir o seu caminho, né? Daí eu fui convidado por uma galera que estava trabalhando numa ONG que se chama Arte do Vale, a Associação de Arte Educadores do Vale do Paraíba, Uhum. que tinha sede na estação de trem de Pindamonhangaba, no centro de Pindamonhangaba. Uma das gestoras era a Andrea Batista, Andrea Guaraciani. Ela convidou eu para participar do projeto de uma casa coletiva para trabalhar com eventos culturais e produção artística. E embarquei junto com eles. Daí, depois de um tempo, eu trabalhar junto com eles, a gente se inseriu na rede do Fora do Eixo. E a gente ficou trabalhando um tempo com eles, mais ou menos eu fiquei desde o Mixigenação, que era o nome do coletivo, até sair dele, foi mais ou menos uns 2 anos e meio. E aí fui morar com a que hoje é minha companheira, Ana. a Ana. Daí a gente morou mais ou menos uns 3 anos no Vale do Paraíba, entre São José dos Campos e Jacareí. E depois disso a gente veio para o acampamento aqui para Lagoinha. Tá, então você estava ligado a movimentos culturais. Sim. E quando que você se aproximou do MST, que você descobriu o movimento? Foi durante a viagem, quando passei por Apiaí, quando a gente estava saindo do Vale do Ribeira. Uhum. A gente passou por um assentamento lá, fomos acolhidos por um assentado lá, conheci a gente dormindo na praça, convidou a gente para o sítio dele. E aí, conversando com ele, né, a gente até teve a oportunidade de fazer uma viagem para Brasília junto com eles naquela época, só que o resto dos companheiros com que estava viajando não. Ah, você não, foi? Você chegou aí a Brasília? Não. Teve oportunidades. Tivemos a oportunidade de ir junto com aquela galera de Apiaí, mas a galera não quis ir, né? Mas naquele momento já tinha acontecido, a sementinha já tinha caído. De entender o que é, né? Tipo, o direito que nos é arrancado, é um direito existencial que nos é arrancado. Todo mundo nasce sem terra. Todo mundo nasce sem terra. Até aquele que tem uma porção de terra garantida, porque ele herdou, ele nasceu sem terra, porque o Estado ele não cumpre a função dele. Então todo mundo nasce sem terra. Isso sabe se reconhecer, porque isso é um direito existencial que não é arrancado. Assim como o passarinho ele tem direito de ele escolher a árvore onde ele vai fazer o ninho dele, ele criar a família dele, criar os seus filhos, esse direito é arrancado da gente também. A gente tem, né, a Declaração dos Direitos Humanos, né? O primeiro direito é que você tem direito à vida, né? Só que para a gente fazer valer esse direito, você precisa de 3 coisas básicas: água, alimento e um espaço. Enquanto esses estados tipo, não cumpram, vai existir sem terra. E enquanto existir um camponês sem o direito a ele poder plantar, sem o direito a ele poder trabalhar a terra, vai existir sem terra. Uhum. Aqui em qualquer canto do mundo. Ô Ariel, então, e aí você se aproximou do MST em que momento mesmo? A sementinha foi lá em Apiaí, né? Isso foi na Apiaí, isso foi mais ou menos há 11 anos. 11 anos. 11 anos. E Que eu entrei no movimento de fato há 7 anos, que estou aqui no acampamento, no assentamento. Mas já era aqui, não? Aqui. Ah, sempre aqui. foi aqui? Sempre foi aqui. Uhum. A gente chegou, a gente ainda estava, era um acampamento do lado da estrada, a gente ficou 1 ano e pouco, a gente ficou 1 ano acampado. Dessa estrada mesmo que eu percorri para chegar aqui? Mais para frente da casinha onde você parou. Se você sim. quiser, a gente pode ver também lá onde era o acampamento. Tá. E a gente passou 1 ano acampado lá, já estava em processo de desapropriação a área, né? Porque isso, as terras do MST não são terras que a gente escolhe ao azar e não vamos ocupar aquela fazenda. São áreas que já foram decretadas pelo Estado para fins de reforma agrária. Uhum. E a ocupação, não a invasão como os meios de comunicação costumam falar, a ocupação ela é em caráter de denúncia. Tem até um acórdão que existe que explica a diferença entre uma invasão e uma ocupação. A invasão
ela é criminalizada no artigo penal porque a gente está falando de enriquecimento através do bem do outro, né? Do esbulho possessório que chama, né? Quando as famílias elas se organizam para ocupar uma área e denunciar, tipo, aí já não é o mesmo caráter, né? Uhum. A gente passou esse ano ali, acampado do lado do rio, e aí a gente decidiu ocupar a fazenda e a gente seguiu o pré-planejamento que já se tinha sobre os lotes, né? E cada um, depois de um tempo, começou a ir para a área, né? Para os lotes que já estavam. A gente seguiu o pré-planejamento que já se tinha sobre a fazenda, né? E foi isso. Foi isso. Agora, graças a Deus, se tudo der certo, né? Na nova conjuntura política, a gente começa a ver novos assentamentos no Brasil, né? Porque quando a gente para pensar que esse direito não seja arrancado, né? De poder dispor de um pedaço de chão para a gente existir, quando a gente sabe que se a gente fizesse uma reforma agrária em todo o território brasileiro, sabe quantos hectares dá mais ou menos para cada pessoa? Vamos imaginar que vamos dividir todo o território brasileiro para cada cidadão maior de 18 anos ainda não aposentado. Quanto que dá para Mais cada ou um? menos 33 hectares por cabeça. É, muita terra. É muita terra. É. É muita terra. É muita terra. E hoje, assim, me sinto muito orgulhoso, sabe? Tipo, de formar parte dessa grande família que é o MST, sabe? Acredito eu que é uma das lutas mais dignas que a gente tem, né? Um segundo. Ô Ariel, e você, como argentino, você encontrou alguma dificuldade para participar do MST? Não. Não. Ao ponto que a minha bandeira hoje ela é vermelha com um casal levantando o facão para cima. Acredito eu, sinto isso dentro de mim, que a partir do momento que eu me entendi como um sem terra, eu parei de ter nacionalidade. Sim, você internamente, mas assim, legalmente, para você ter direito a um lote, como que é? Ou Não, porque a minha esposa ela é brasileira. Então ela é brasileira. Eu tenho um filho brasileiro, né? Uhum. Então, tipo, já, supondo que não tivesse regularizado a minha situação, tipo, com os documentos. Só por ter um filho brasileiro já entra em vigência o que se conhece como protocolo por filho brasileiro. Tá. Eu não poderia ser extraditado porque tenho um filho brasileiro e a minha responsabilidade é com ele. Uhum. Então, e essa coisa do MST tá ligado a esses movimentos de produzir comida orgânica, de agrofloresta. Isso, você sabe a história? Eu desconheço, né? Eu não sou muito inteirado. É uma coisa mais recente ou não era no começo, não era assim, né? Na verdade, as boas práticas para com a terra sempre estiveram tipo da mão com o movimento sem terra. Porque, por exemplo, o que a gente entende como as grandes... Desculpa, historicamente, de quando que data o MST? O movimento já tem mais de 30 anos. Uhum. Tá. Então já existiam essa coisa da consciência de Exatamente, plantar. até porque o que, por exemplo, semente transgênica, adubação química, grandes extensões de plantação, né? Nunca teve na mão do povo, do pequeno produtor. Uhum. Nunca teve acesso, né? Isso é só para os grandes negócios, né? Os grandes commodities, sempre foi assim, né? Mas faz um bom tempo já que o MST levanta a bandeira da agroecologia, até porque muitos de nós entendemos isso, que a agroecologia hoje é a única saída que a gente tem para a gente poder atravessar todo esse ciclo de dificuldades que o planeta e a humanidade, a vida do organismo Terra tá passando, né? Através da produção agroecológica, por ela ser uma ciência de reparação de dano, como eu entendo ela, não só de dano com o meio ambiente, sino reparação de dano entre os seres humanos, entre as relações, Sim. né? Entre como nós enxergamos a vida, né? O respeito a ela. Ultrapassa o simples plantio e produção de alimentos. Ultrapassa ela, é algo que engloba muitas coisas, não se refere só aos meios de produção, né? Legal. E é isso, né?
através da agroecologia, a gente pode ter uma mudança revolucionária mesmo. Se quem tiver o poder para poder fazer essa mudança grande, né, que são os estados, que são quem detém o poder, quem detém o capital, né? Hoje essa grande transição, essa revolução agroecológica, acredito eu que ela ainda não aconteceu precisamente porque o mercado ele ainda tem estoque para vender pacote para empurrar para o pequeno e grande, para o mediano e grande produtor, né? Legal. Ô Ariel, então, vamos falar onde que a gente está, né? O nome aqui do lugar e o que vocês desenvolvem aqui como trabalho, né? Você já me falou algumas coisas, eu queria que você repetisse o que é que vocês Então, têm. o nome aqui que nós dimos para o lote se chama CPA Lacuna, CPA Centro de Pesquisas em Agroecologia. Lacuna quer dizer, cuna quer dizer verso, em cuna, espanhol latino, né? É. A matriz linguística ameríndia, né? Cuna é descendência ameríndia, né? Ah, é? É. Ah. Não é espanhol, Não é espanhol europeu. E a gente escolheu esse nome porque uma das coisas que a gente, assim que a gente chegou ao acampamento, uma das primeiras coisas que mudou no falar da gente foi passar de cova para verso. Uhum. Por quê? Porque na cova vai defunto, me falaram. E o berço Falou, vai nascer alguém. Não fala cova não, na cova se põe defunto, rapaz. É verso, está pondo um bebê lá dentro, está pondo uma sementinha, alguém que vai nascer. É, legal. Né? Então, a gente escolheu esse nome precisamente por isso. Muito legal. E CPA nisso, né? Tipo, Centro de Pesquisas, né? A gente, tipo... Mas assim, tem uma que predominou no final ou cada um? Então, cada lote com a que a gente sentiu, né? A agricultura biodinâmica... Que não é fácil de seguir a risca, né? Se você tiver se você falar como... Se você trabalhar do jeito que vai explicando... É muito detalhado, criterioso, né? De coisa, né? Sim, mas aí que você consiga achar esses momentos de ápice, né? Assim, ele é o calendário não é mais do que um grande mapa para a gente da agroecologia, né? Então, Ariel, para quem vê de fora, a agricultura biodinâmica pode parecer até uma bruxaria, né? Coisa de bruxaria. Aí vem a minha pergunta. Vocês aqui, né, dos diversos lotes aqui, vocês têm alguma orientação religiosa? É diversificado? Muito. Graças a Deus a gente tem uma diversidade. Bem ampla. Uhum. Bem ampla, porque acredito eu que questões como religiosidade, espiritualidade, ideologia política, né, são coisas que formam parte do nosso caráter. E como a minha companheira me falou uma vez, caráter é a pedra mais preciosa que a gente tem. Ela é como um diamante. E diamante, para ele brilhar, ele tem que ser polido no atrito. Legal, isso é verdade. Então, né? se não tiver diferente, né, não existe a discussão, né? Vai ser só. E a gente não é assim, né? Todos somos diferentes, né? Uhum. Parecidos, mas diferentes. Que bom. Que bom, Legal. Ô, Ariel, então, a gente estava falando do que é produzido aqui. Eu fiquei encantado com a coisa das sementes, que vocês fazem coleta de semente. Coleta de semente. Que é uma atividade muito lucrativa, né? Sim. E assim, se você deixar a mata regenerar, você vai ter ali o seu banco de sementes assim, disponível, né? Exatamente. E é aquilo, né, também... É uma forma da gente... poder conservar, né? Porque isso mesmo, tipo, muitas vezes outras pessoas, por exemplo, na forma mais convencional ou tradicional, falariam, não, é só mato, tem que tirar para poder plantar, né? E se a gente começa a olhar aqui em volta, né? Tipo, as áreas de horta, elas estão todas rodeadas de mato, de árvores, né? Uhum. Chega até às vezes, já cheguei a ouvir, não, mas rapaz, como que você vai deixar a árvore ali do lado da horta? A raiz vai ir lá onde está o composto da muda e vai lhe comer toda a comida da terra e a terra não vai crescer alface. Muito pelo contrário, isso que está ali é uma bomba, sugando água lá de baixo
mantendo o sistema radicular todo estendido por baixo da horta, onde esse sistema radicular fixa bactérias, que fixam nitrogênio, que fixam nutrientes, que assimilam esses nutrientes para a planta, né? Então, quanto maior diversidade, maior qualidade do solo, maior qualidade de alimento. Eu acho que é a Ana Primavera que fala, né, que para você produzir uma planta saudável, você tem que ter um solo saudável, né? Exatamente. Se ele estiver saudável, a planta vai ser saudável, você vai economizar em um monte de... E saudável em todos os seus corpos, não no seu corpo físico, não, sino no seu corpo etéreo também, né? Pois é, aí começa, por isso que eu te perguntei da religião, né? Como é que fica? Muitas pessoas, por exemplo, ou talvez evangélicos, muitos cristãos mais radicais, eles vão falar, não, mas isso aí não, eu não entendo isso aí não cabe, né, no meu sistema de crenças. Não dá conflito isso? Eu já cheguei a trocar ideia com essas questões com companheiros muito radicais, talvez assim como você falou, e a partir do momento que você faz entender a pessoa que é tudo parte da mesma criação, e todo merece o mesmo respeito. Sim, mas é um trabalho, né, que você... Mas com não sei coisas o caminho simples. que você percorreu, mas... É aquilo, aquela planta está viva. Se acredita na criação, então não foi o seu criador que criou a planta, ela não merece o mesmo respeito, né? É só tentar se comunicar de uma forma, porque muitas vezes é aquilo, né? Tipo, a gente fica dando mais atenção nas divergências do que no caminho que a gente tem em comum. E é isso que eu falo. Não todo sempre. mundo opressou, independentemente da caminho. religião, não opressou pelo amor, pelo que é justo, pela verdade. Até o próprio significado da palavra, né? Religião, o significado etimológico de religião é uma religação com o quê? Com o quê? Né? Com a criação, com a luz, com a divindade, é uma religação. Não importa se você está usando Wi-Fi, Bluetooth, analógico, se você está se ligando com o que importa de verdade e faz que todo mundo vá no mesmo caminho, na harmonia, tudo bem que se chamar de Deus, que se chamar de Alá, que se chamar do nome que quiser. Escuta, quando é seu aniversário? 5 de julho. 5 de julho, então você também é canceriano, como Exatamente. eu. Só que com ascendente em Áries. Ah, o ascendente Áries, essa coisa... Que legal. Eu ia perguntar como que você é tão comunicativo. Você deve ter alguma coisa em Mercúrio, Gêmeos aí muito forte, né? Ah, pode ser. Aí a que entende mais de astrologia ali é a minha companheira. Ah, ela entende? Ah, que legal. Ô, Ariel, eu queria fazer uma pergunta para você. Sim. Quando você saiu da Argentina para vir para cá, você já pensava em fixar residência aqui? Não. A ideia era viajar a Latinoamérica toda. Ah, você veio tipo seguir viagem. Exatamente. E o que fez você ficar por aqui? As pessoas. E hoje aqui, né? Aqui, de fato, assim, minha família e a luta. Um grande sonho que acrescento assim no coração, no momento que, se eu tiver a condição, né? E a maturidade para poder fazer isso, um dos meus grandes sonhos é ver uma bandeira vermelha dizendo Movimiento de los Trabajadores Rurales Argentina. Lá não tem agora? Não existe. Não. Não. Lá não tem. E assim para cada canto da Latinoamérica. E você acha que o povo brasileiro é mais acolhedor? Não sinto diferença, não. É Não igual, sinto né? diferença, não. Aham. A verdade, não. As pessoas, assim, somos muito parecidos, né? E as Latinoamérica temos praticamente a mesma história, colonizados, governos militares. E as né? oportunidades aqui e lá, dá muita diferença? Talvez lá não tenha o MST não, na Argentina. tirando Né? Mas, MST por fora. exemplo, acredito eu, por exemplo, é um pouco complicado, né, de pensar, porque eu tinha outro estilo de vida lá, né? Mas, tipo, acredito eu que enquanto eu tive saúde, por exemplo, se hoje se me largasse lá na Argentina, no meio do nada, né? no meio do nada, com um pedaço de lona, um par de borracha para amarrar os pau, construir um barraco e uma enxada para começar a plantar e água, não ia fazer diferença. Uhum. Não ia fazer diferença. Mas aqui você está fazendo parte de um grupo, né? Sim. É outra... Sim. Essa é uma grande diferença aí.
E esses lotes de vocês aqui vocês é escolhido ou é tipo de um sorteio que eles fazem? Não, a gente escolheu. Escolheu, né? A gente teve a oportunidade de escolher. Aham. De acordo com o que cada um já tinha ideia do que ia Porque fazer na área. você falou para nós quando a gente estava vindo, né, que você escolheu aqui, que aqui era 4G, né? Ah, não, esse foi o lugar onde uma vez que a gente estava aqui, Conta né? isso, é interessante. A gente morou, por exemplo, nessa área onde a gente está aqui, que tem a horta agora. Aqui era o barraco onde eu morava com a minha família. Era um barraco de lona e de bambu, amarrado com borracha, que me acolheu durante 5 anos e meio. 5 anos e meio. Exatamente. Eu, a minha esposa, meu filho, e durante o primeiro ano e meio a minha sogra, que ela já fez a passagem dela, a mãe da minha esposa, né? A gente moramos durante 5 anos aqui dentro de um barraco de lona. Depois disso, de um bom tempo, né, a gente conseguiu começar a melhorar um pouco a estrutura, conseguimos fazer um telhado, agora a gente está conseguindo fechar um dos dormitórios. Aquilo que eu filmei aquela hora que eu pedi para você, né? Então, eu te interrompi, ou a gente foi para o outro lado, tem a coleta de sementes, Sim. mas vocês fazem também, fornecem produtos, né, agroecológicos, Exatamente, a gente forma parte de um grupo que se chama Agroecologia e Resistência, um grupo de produtores dentro daqui do assentamento, que a gente fornece tanto produtos beneficiados como produtos em natura para grupos de consumo na região do litoral. A gente está com feira em Ilhavela, agora a gente está só com feira em Ilhavela, mas já teve feira em Ubatuba também, já teve entrega em Pinda. Hoje a gente tem um Filhas da Luta também, que é um empório em Pindamonhangaba. Mas vocês levam para vender lá numa barraquinha ou alguém vem buscar? Porque para vocês É saírem assim, daqui é complicado, né? A gente faz da seguinte forma: uma semana antes de acontecer a feira, a gente posta na internet para esse grupo de consumo, para essas pessoas que consumem nossos produtos, a gente posta o que a gente tem para colher, eles mandam o que eles que consumir, a gente colhe e manda. Se a gente tiver interesse de mandar produto a mais, a pessoa pode mandar, até sempre acontece, porque chega na hora. e sempre vai mais alguém junto, né? Então desse jeito que a gente organiza Sim, que legal. a feira. Então, tem os. E aí eu acho que o Igor estava falando, Sim. né? Que tem pães também, tem Sim, são os produtos geleias, beneficiados. Tem pães, chaleias, conservas, várias coisas. Sim. E se alguém quiser, que mora aqui na região, quiser consumir de vocês, onde é que vai achar um link para um telefone para fazer parte desse Tem grupo? o Instagram, se eu não estou errado, Agroecologia e Resistência, tem o Facebook. Tá, então depois a gente vai procurar e colocar o link na descrição aqui Legal. embaixo. Tá bom? Daí assim a gente que chegar lá, a gente pode conversar com o Igor também e perguntar para eles ter algum outro a Dani, canal. né, que é a esposa dele, Isso. que sabe mais. Exatamente. Eu já peguei o telefone dela. Eu sou mais do que a gente já que se conhece hoje como analfabeto digital. O telefone, eu sou a minha ligação com ele, eu sou Netflix no final do dia para assistir um filminho, Tá, que dura a bateria e só. É decisão própria sua ou não? Não é um preconceito que você tem? Não, com não é meio preconceito digital? não, não é bom. preconceito não. É falta de oportunidade, de repente. Às vezes mais falta de paciência, talvez. E Netflix é mais fácil de olhar, então. Só para se distrair um pouco no final do dia, assistir alguma coisinha. Olha lá, olha lá. É você que liga pra ele? Ó, Sou eu que chamo ele pra... Eu que pinto o filme. ah, você que escolhe o filme e liga Eu o filme? que pinto o filme. O meu pai que faz o filme. Põe o filme. E o que vocês assistem na Netflix? Conta pra mim. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Tudo quando é coisa que a gente não assistiu ainda, a gente assiste. Um que eu já conheço, um que eu tô tafato, toda hora com um que o cara fala, um negócio aí caçador de troll. Caçador de? Troll. De troll. Ah, tá bom. E você, o O Ariel, o que Ratinho você gosta de ver? Corajoso também, já assisti. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Você gosta de saber como tá o mundo através desse... Porque tem Então, muita a porcaria, né? gente chega a informação, né? A gente sempre está tentando se manter antenado, né? Mas às vezes é aquilo, às vezes a gente dá aquela fugidinha para cinematografia, para literatura, porque é isso, né?
A partir do momento que se tem o conhecimento das coisas, chega um ponto que não tem como olhar para o outro lado, né? Porque uma realidade muito grande, como estava falando hoje, a conjuntura do planeta, desse organismo onde nós estamos, já está em processo de finhando. Daqui a mais 10 anos, de fato, a gente não ia poder ter uma conversa se não existissem mudanças drásticas nos meios de produção que mudem essa realidade. Daqui a 10 anos, a gente não vai poder estar fazendo uma conversa, como a gente está fazendo agora, expostos à luz do sol, numa meia sombra como a gente está agora. Porque a gente ia estar se expondo de um jeito, de fato, muito riscoso para a nossa saúde. A gente podia ajudar a fuligem. A fuligem. Por causa da camada de ozônio. Olha, ele sabe tudo, Menina é hein? muito inteligente. Legal. E literatura, você lê alguma coisa? A gente lê pra caramba. É. Porque até também isso, tipo, por exemplo, a gente não tem eletricidade ainda, né? Ah, não. Então, por exemplo... Ninguém aqui tem? Ou... Não. Ninguém aí tem. Nesse pedaço para cá não tem instalação de rede elétrica ainda. Mas por quê? Porque não foi homologado aqui? Porque ainda não foi homologado. Ainda. tá. Está em processo de regularização agora. Tá né? por pouco, né? Tomara, falta pouco. Você falou que perguntou de que Literatura, não tem energia elétrica, o que você lê? Isso. A gente lê todo um pouco. A gente, tipo, de literatura, a gente tem material de estudo, né? A gente gosta de ler bastante sobre psiquiatria e psicologia, né? Você e a Ana? É. Ah, é? Foi Para entender a mente das pessoas. Então, essa foi uma das escolas, porque quando ela tinha muitos livros quando a gente saiu de lá de São José. Tinha mais de 1000 livros. Uhum. Daí a gente deixou na casa de uns amigos, né? E a gente escolheu só algumas coisas. Daí a gente falou, então, bom, o que a gente leva? Daí eu peguei e falei, então, leva literatura, né? Tipo, o que a gente vê de literatura, leva um mix surtido de literatura e leva todo que tive psiquiatria e psicologia. Porque era aquilo, a gente sabia que a gente estava indo para um lugar onde era muitas pessoas muito diferentes um do outro, um grudado do lado do outro, todo mundo com uma história diferente, com uma construção diferente, né? E a gente sentiu que talvez eu ia dar uma ajudinha para a gente se entender, para poder entender um pouco mais os outros, sabe? Uhum. Os livros, você fala? Entender as pessoas. Sim, mas os livros iam dar ajudinha. Isso, exatamente. Exatamente. Interessante. Mas eu acho que apesar de vocês serem tão diferentes um do outro, assim, porque tem que ser mesmo, né? Mas vocês estão unidos num só objetivo, né? Exatamente. Isso é que interessa, né? Sim. Ariel, falamos tudo? Falamos, eu acho. Quer mandar algum recado ou dizer alguma coisa que não foi tocado em algum assunto? Porque muitas pessoas no meu canal vão ver, elas têm um preconceito, têm uma ideia preconcebida do que é o MST. Sim. Então, se falou de MST, eles não vão nem querer continuar escutando. Exatamente. Entendeu? E assim, um dos motivos de eu estar aqui é dar oportunidade para essas pessoas que não conhecem, não? Porque quem conhece já conhece. Sim. Né? O que falar, sendo que a gente já sabe que já foi tanta coisa falada, né, com respeito ao movimento, que isso, as portas estão abertas, né, para quem de fato estiver aberto a tentar entender qual que é a realidade, né? Aí vai em cada pessoa, né? Sim, claro. Eu poderia argumentar dias aqui em favor do movimento, em favor do que a gente faz, por que a gente faz o que a gente faz, né? Mas eu acho que isso é interessante. Se dê a oportunidade de conhecer alguma coisa que você... Mas eu acho, uma coisa que eu acho importante para falar é isso, precisamente, que a gente está aberto. A gente está aberto para mostrar às pessoas. As pessoas, elas têm que conseguir chegar para poder entender as coisas. Porque se a gente tenta entender as coisas só por um só ângulo, a gente não está vendo o total, né? E isso eu acho que se leva a todo tipo de relações humanas. Né? Ô Ariel, então, quanto a isso que você falou, eu saí com o Agostinho hoje de manhã, a gente não sabia bem para onde a gente ia.
Aí eu falei, vamos no assentamento? Pode crer. E a gente não sabia telefone. Eu botei no Google, veio chegando, eu vim perguntando para as pessoas. E não tinha porteira, não tinha cerca, não tinha nada. Isso é muito gostoso, Sim. né? Isso é o que a gente encontra ainda aqui no meio rural, aqui no Brasil. Sim. Não tinha segurança na entrada. Então, Né? e aí a gente perguntou pro Igor, pode ir lá na sede? Aí ele falou assim, claro, é nosso. Vai lá, né? Então, isso é bonito, isso é gostoso, Sim. né? Então, é verdade, né? Isso é uma das coisas que eu sinto às vezes que a agroecologia também traz pra gente, sabe? Ou voltar a tentar acreditar no outro, acreditar nas pessoas, sabe? Conseguir de novo se falar com o olho, sabe? Tipo, tentar ser mais humano, né? É porque as plantas colaboram entre si, Sim, né? sim. É nessa colaboração que o todo Exatamente. cresce. A gente saiu do caminho natural, né? Sim, Porque se a gente parar para... A gente ainda tem espalhados pelo mundo inteiro os maiores exemplos, que são as comunidades que ainda conseguem viver em harmonia com a natureza. As comunidades originárias. as originárias, é. Qual é o maior exemplo que a gente tem? Se bem dentro de cada cultura, talvez tenha coisas que a gente possa não entender, né? Mas aí a gente pode se dar o trabalho de ir lá entender. De tentar Por que entender, você né? faz diferente, né? Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Legal. Eu acho que essa conversa que nós tivemos com vocês hoje vai servir para esclarecer muito a cabeça das pessoas lá fora. Tomara, tomara. Eu acho que vai. Porque desse lado daqui é isso, né? Só tem pessoas, seres humanos que se juntam para lutar por aquilo que acham que é direito de todos, até direito daqueles que entre estão vocês contra a aqui. gente, né? É, até eles, né? E lá fora o pessoal só ouve comentário, né? Eles não procuram a essência da coisa. Sim. Não Os é? grandes responsáveis disso são os grandes meios de Isso que eu ia comunicação, falar. né? Alguém vem aqui de emissora de TV? Para conhecer. Até agora não. Não. Eu gostaria muito, assim, das grandes redes, em algum momento, assim, um pedido de desculpa, sabe? Nesses últimos anos de eleição, imagina que doloroso, que danoso que para uma pessoa, não me colocando como vítima, sino talvez também tentando sentir como poderia sentir outro, de se acordar 6 da manhã, 5:30 da manhã, depois de ter dormido num barraco de lona, que isso é uma escolha, não estou reclamando não, mas na hora de você ligar o rádio, você vê que daquilo que você faz parte, que a luta por um direito é usado pelos políticos para a campanha. Não, porque tal fulano é aliado com MST e não sei o que, não sei o que. Isso já automaticamente denigra a imagem do outro. Exatamente. Só de falar. E até hoje, até o dia de hoje, sabe, tipo, ainda assim, a indignação, sabe, tipo, sentir que são poucos que estão ali para te defender, para falar, não é isso. Hoje, com esse rolê da CPI, isso tudo que está acontecendo, às vezes eu até rio, dou risada, sabe por quê? Porque talvez se não fosse hoje por essa CPI, isso não ia estar acontecendo. O tanto de pessoas que de fato pegam e falam, gente, mas não é isso que estão falando do MST. Não, vamos mostrar que é outra coisa. Eu acho que... E foi convocada pelo outro lado, né? Aham. A gente nunca teve tanta visibilidade nos meios de comunicação, né? Das pessoas que trabalham no Estado, de fato, pegar e começar a falar, não, gente, não é uma invasão, é uma ocupação. Muda Não, a gente, terminologia. aquela terra já era para a reforma agrária. O proprietário que foi desapropriado, ele não ficou com uma mão atrás e uma mão na frente. Ele recebeu o valor mais alto do mercado por aquele imóvel. É como se ele tivesse vendido as terras para o governo. Né? É exatamente isso. E o proprietário, ele, sendo que quando a gente para pensar, né, tipo, a pessoa ela é desapropriada, né? Não é à toa. Seja porque cometeu crime ambiental, porque existia trabalho na escravidão, porque existia trabalho infantil.
Devia impostos. Porque existia taxas. dívidas enormes com a União. E, por sobre tudo, a terra não está cumprindo a função social dela. De que adianta, de fato, essa ideia do acúmulo, né? Do capitalismo, de ter, de falar, é meu. Era uma fazenda onde a gente está aqui agora, era uma fazenda de 1.650 hectares na mão de uma pessoa só. Que tinha só 2 peões trabalhando, sem carteira assinada, criança trabalhando, acordando 2h30 da madrugada para ir tirar leite. De só 25 vacas para 2.500 hectares de terra, para 1.600 hectares de terra. Tinha muita área que estava desocupada, né? Não tem, não... Vaca entrando nas nenhuma nascentes, atividade. vaca entrando, degradando, assoreando os rios, contaminando a água. Assim que a gente chegou, por exemplo, nesse córrego aqui, no trajeto onde a gente esticou a mangueira para a gente poder fazer a captação de água, achei 5 ossadas de gado morto. É. Então é isso, tudo aquilo que se falou durante que ainda continua se falando, isso não é, né? É o que se conhece como difamação narcisista, sabe? O narcisista, a partir daquele momento que ele vê que não consegue te usar mais, ele começa a te difamar. Né? Então é aquilo, tem gente que por mais que a gente argumente, todo que argumente, não vai sair da sua visão do que ele acredita, né? Mas é aquilo, acredito que vai ter um monte de gente que de fato mesmo assim se vai se dar a oportunidade. E que seja não só com a gente, que seja com tudo aquilo que às vezes difere do que a gente acredita, né? É.